Nesses próximos dias teremos mais um aumento na nossa economia, dessa vez dos medicamentos, que vão aumentar em cerca de 5%, de 5 a 6%. Isso é muito ruim, principalmente para os idosos, né? Então é uma conta a mais que vai chegar no bolso dos idosos, mas também a sociedade em geral, ela tem, de certa forma, uma perda muito grande na sua renda, principalmente os mais pobres. Toda vez que nós falamos de aumento, a gente está dizendo que o nosso poder de compra diminui. Ou seja, se antigamente, eu dar um exemplo aleatório, eu gastava R$ 20 para comprar remédio e meu salário era de 100, ele sobrava R$ 80, e agora eu tenho que gastar R$ 25, vai sobrar apenas 75 no meu bolso. Toda vez que se tem aumentos de preço na economia, isso significa que o nosso dinheiro está valendo menos e que nós estamos perdendo o poder de compra. Então, com os medicamentos, vai acontecer isso agora. Tivemos, só para lembrar, um aumento de 7,5% no salário mínimo este ano, um aumento real, só que a gente está tendo vários aumentos na economia que estão corroendo esse valor de aumento do salário mínimo. Muitos aumentos de coisas muito importantes estão aumentando bem mais do que foi o reajuste do salário mínimo. Felizmente, os remédios vão aumentar menos, mas vão aumentar, né? Então, não é porque vai aumentar menos que é bom, é porque, de fato, a gente tem alguns fatores dentro desses aumentos que fizeram com que não aumentasse tanto os remédios, mas 5% de aumento, de 5 a 6%, também é um aumento bem considerável. E todo ano temos esses aumentos de medicamentos, né? Diferente de alimentação, por exemplo, que aumenta todo mês. Nos medicamentos a gente tem alguma legislação que regula esses aumentos. Então os medicamentos eles podem aumentar aqui dentro do Brasil de ano em ano. Então se leva alguns fatores em consideração para aumentar esses remédios. Entre eles, e os principais, são concorrência, né? Quando a gente fala de concorrência, quanto mais concorrente tiver no mercado, a tendência é que fique mais barato, esse medicamento, mas a gente de fato, como é regulado por contrato, a gente não sabe de fato como é que funciona esse cálculo da concorrência. Uma outra coisa que eles levam em consideração é a produtividade do mercado, o mercado farmacêutico. Então, quanto menor a produtividade, mais caro fica esse remédio. Então, eles também fazem um cálculo de produtividade, que é um cálculo bem complexo de se entender, e por isso eu não vou comentar aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas quanto menor a produtividade do mercado, maior é o percentual que vai ser aumentado esse remédio. E tem um outro fator que é muito fácil de entender, que são os custos de produção. Então, quando se aumentam os custos de produção, a gente também tem um percentual que impacta no aumento dos medicamentos. E essa conta é fácil de nós entendermos. Ou seja, quando se aumenta a matéria-prima, que é um custo de produção, se aumenta o custo de produção, quando se aumentam salários da indústria farmacêutica, no caso, se aumentam os salários, e a gente teve agora um reajuste do salário mínimo, então impactou isso também nos custos de produção. Quando a gente tem aumento de energia, aumento de gás, a indústria utiliza muito gás, e outros insumos, importados principalmente, ou seja, quando o dólar aumenta, impacta também nessa importação e aumentam os custos de produção. Então, provavelmente os custos de produção elevados fizeram que esse aumento ele ficasse um pouco maior do que de fato deveria ser. Enfim, temos um aumento agora de medicamentos, isso é muito ruim para a população, porque é mais um aumento justamente de remédios que as pessoas precisam muito aqui no nosso país e principalmente os idosos. Então, quem não tiver acesso a farmácias populares, fica meio complicado, cuidar da sua saúde com medicamentos um pouquinho mais caros. A solução para isso é a população buscar remédios genéricos ao invés daquele remédio de marca. Geralmente, ou quase sempre, os genéricos são bem mais baratos e, lógico, há uma variação de preços de farmácia para farmácia. Então, a dica é você buscar remédios genéricos e bater muita perna entre as farmácias para saber qual está vendendo mais barato.